Olá, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esse barradinho de crochê em fraldinha de boca. Como os pediram, hoje eu vou estar ensinando para você passo a passo. Olá, para começar, vamos começar aqui no meio, vamos começar aqui na emenda do viés, como já ensinei nos outros vídeos. A gente vai introduzir a agulha. Essa parte aqui eu vou tentar fazer um pouquinho mais rápido, para quem quiser ver o passo a passo, ver os outros vídeos, que lá eu explico bem mais detalhado. Então, aqui eu vou dar um nó, ó, não aperta muito. 2, geralmente eu dou 3 nó. Aqui eu aperto mais, pronto. Aí eu venho, introduzo a agulha no mesmo local e puxo a linha. Aí, aqui, em vez de eu já dar laçada, eu costumo colocar aqui por baixo do outro que eu amarrei. Ó, aí eu venho, pego aqui, agora eu puxo. Agora, o que eu faço? 1, 2, 3 correntinhas. Deixo um espaço. 1, 2, 3 correntinhas. De novo. 1, 2, 3 correntinhas. Procuro deixar sempre o mesmo espaço entre um ponto e outro. 1, 2, 3. Aqui eu tô usando uma agulha um pouquinho maior, que é a da Círculo, a 1,25. Eu gosto dessa agulha maior, mas o ideal aqui seria 0,75, mas eu acho ela muito fininha. Então, eu uso essa. Pra vocês que tá começando também, se preferir, pode usar essa agulha aqui. Aqui, ó, pra fazer o cantinho, vou voltar aqui pra vocês, esse pedacinho aqui, procurando sempre deixar o mesmo espaço entre um ponto e outro. Aí, aqui, eu vou fazer 3 correntinhas. Aqui tem um espaço menor, não tem problema. Então, vamos introduzir a agulha aqui no canto. Aí, vamos fazer mais 1, 2, 3. Aqui no cantinho, eu costumo fazer 4 correntinhas. Então, pra ficar mais folgadinho, eu faço 4 correntinhas. Então, ó, no mesmo local do último ponto, eu vou introduzir a agulha novamente. Puxo. Pronto. Aí, aqui eu faço 3 correntinhas. Aqui, eu deixei um espaço menorzinho aqui no canto. Então, eu vou tentar deixar o mesmo espaço daqui, aqui pra cá. Pra ficar um acabamento mais bonitinho. Pronto. Aí, aqui, 1, 2, 3. Aí, aqui eu já deixo um espacinho maior. 1, 2, 3. Procure deixar as correntinhas bem juntinhas. Se você tiver o ponto mais folgado, faça apenas com 2 correntinhas. Não precisa fazer 3. Ó, ele vai ficar assim. Se eu fizer com 3 correntinhas aqui no canto, ele vai ficar bem apertadinho. Eu gosto de fazer mais correntinhas, pra não ficar virando assim, vai ficar um acabamento feio. Então, vai ficar assim os cantos. Pode ver que esse espaço aqui, ó, comparando esse com esse aqui ficou um pouquinho menor. Mas como é no canto, não tem problema. Então, ó, tenta fazer mais ou menos a distância entre um e o outro. Então, eu vou terminar aqui de fazer em volta todo o trabalho. Se não conseguir, eu volto o vídeo, faça de novo. É o mesmo processo, fazer 3 correntinhas e um ponto baixo. Ó, 1, 2, 3. Sem dar a laçada na agulha, vou introduzir, puxo, dou a laçada e puxo de uma vez. 3 correntinhas, vai fazendo assim até todo volta do trabalho. Chegou no outro canto, faça a mesma coisa. Ah, se chegou e ficou um espaço maior, dá pra colocar, desmancha, tenta diminuir um pouquinho pra não dar muita diferença. E depois faça novamente. Se ficar um espaço muito grande, tenta dividir em 2 aqui.
o que eu quero mostrar pra vocês, aqui, ó, eu fiz aqui os cantos, a diferença é bem pouquinha, como vocês verem, ó. Deixei um espaço menorzinho do que comparando com esse aqui, mas é bem pouco. Esse aqui já ficou um pouquinho maior, mas não dá nem quase pra perceber, bem pouquinho. Aí aqui, que eu quero mostrar pra vocês, ó, esse aqui ficou bem juntinho, não ficou legal. O que que eu faço? Eu venho e desmancho aqui, ó, um pedaço. Aí eu faço novamente. 1, 2, 3. Então, como tava aqui, eu tento jogar bem pouquinho pra cá. Diminuo um pouquinho aqui o espaço. 1, 2, 3. Aí eu venho novamente aqui. Até aumentar um pouquinho o espaço lá pra não ficar muito juntinho. E se eu for fazer um só, vai ficar muito largo. Não dá pra dividir no meio, não vai ficar legal. Então, o que eu faço? Eu prefiro desmanchar e diminuir um pouquinho aqui os pontos. Aí vai ficar um acabamento mais bonito. 1, 2, 3. Se a correntinha ficar folgada, pode fazer com 2, não tem problema. Ó, aqui já ficou melhor. Aí eu venho. 1, 2, 3. Aí, ó, agora ficou melhor, ficou um pouquinho mais largo. Agora aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Se ficar um espaço igual esse aqui é um pouquinho menor. Mas aqui, ó, se eu for fazer aqui, ele vai ficar assim, ó. Deixa eu fazer aqui pra vocês verem, ó. Eu fiz 4 correntinhas. Mesmo 4 correntinhas não vai ficar legal, tá vendo? Ele vai ficar caindo aqui pra frente. Então, aqui pra ficar legal, eu vou colocar uma correntinha a mais. Então, aqui nessa volta, eu vou fazer com 5 correntinhas. Pra ficar uma volta melhor. Quando eu for fazer a outra, na outra volta, pra não ficar repuxando. Jogando pra frente, senão vai ficar um acabamento bem feio. Aí, agora eu faço 1, 2, 3. Dou espaço. 1, 2, 3. Ó, como fica. Ficou bem melhor. Aqui, ó, diminuiu um pouquinho, ó, mas olhando assim, ó, não tem diferença. Muito pouca. Vou finalizar aqui. Assim que eu finalizar, eu volto pra mostrar pra vocês aqui o acabamento e como eu começo a outra carreira. Bom, cheguei aqui ao final. Aí, aqui, pra fazer o acabamento, eu venho, introduzo a agulha aqui por baixo desse ponto. Puxo, dou uma laçada e venho com um ponto baixíssimo aqui, ó. Eu venho e puxo direto. Aí, eu venho e faço uma correntinha, eu puxo, corto e puxo. Aí, aqui, ó, eu venho aqui por dentro da correntinha. Puxo essa linha. Venho aqui por baixo, na próxima correntinha, puxo. Escondo ela aqui por umas 2 voltas. Aí, eu venho aqui. Aí, eu venho aqui na última correntinha, aqui, ó, por baixo da correntinha. Puxo. É só vocês tentarem esconder um pouco aqui, pronto. Um pouquinho aqui o ponto. Aí, eu venho, corto. Com o outro, eu faço a mesma coisa. Vamos ver esse outro lado aqui, ó. Eu venho, puxo ele aqui. Se tiver uma agulha mais fina pra usar, facilita. Como eu fiz as correntinhas apertadas e minha agulha é grossa, às vezes dificulta um pouco. Então, eu venho, puxo. Aí, eu viro aqui, ó, fica mais fácil.
Venho aqui, introduzo a agulha na correntinha, puxo. Ó, tentando esconder. Passando aqui por dentro pra dar... Pra esconder fazer o acabamento, né? Escondendo o fio. Pronto. Aí aqui eu venho e corto. Fica bem escondido aqui. Bem despercebido aqui a emenda. Aí agora nós vamos fazer a próxima. Que agora a gente vai usar uma linha branca. Aqui não necessariamente vocês precisam, pode usar o azul e o branco. Vocês podem usar outras cores. Aqui eu tô usando, eu poderia usar um azul nesse tom aqui, ou um amarelo. Mas como o azul marinho destaca mais, então eu vou usar esse azul marinho com o branco, fica bonito. Nesse caso aqui, ó, depois eu vou mostrar pra vocês como fica depois de pronto. Esse aqui, ó, eu vou fazer ele, o azul e o vermelho, vai ficar muito bonito também. Depois eu volto e mostro pra vocês ele pronto. Então aqui...